Olá pessoal, estamos de volta com mais um Fala Brasileiro. Desta vez vamos falar sobre um tema importante, sobre algo que vem sendo comentado nos últimos dias, que é a relação das pessoas com as companhias aéreas, que vai além do medo de voar. A gente vai falar também sobre a questão da violência, das brigas com os funcionários das companhias aéreas. Sobre esse tema, a gente tem o privilégio aqui de conversar com o psicólogo Cristiano Nabuco. Doutor, obrigado por participar dessa entrevista com a gente. E para ilustrar esse nosso bate-papo, para nortear essa nossa conversa, temos alguns dados de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data na última semana, que traz dados interessantes. E eu já vou começar, doutor, com um dado aqui que a gente tem, que é de 88% das pessoas acham que o serviço de bordo piorou recentemente. E por que eu trago esse tema específico do serviço de bordo? A gente, ao conversar com passageiros, há muitas reclamações. Aí o serviço de bordo entra em uma dessas reclamações. Há reclamações de atrasos, de falta de orientação aos passageiros. E aí eu lhe pergunto, essas cenas que a gente tem visto, por exemplo, em Belo Horizonte, da advogada que brigou com o funcionário da Azul, seria uma reação a esse monte de reclamações? Seria algo de pavio curto, uma resposta? O que a gente pode entender disso, doutor? Olha, nós sabemos que do ponto de vista do comportamento humano, nunca nós temos uma única questão ou um único fator determinando o resultado. Então, no caso dessa passageira em Belo Horizonte, possivelmente existam outras questões subjacentes que fizeram com que ela, na circunstância do voo, perdesse o controle, né? Algo muito importante para a gente mencionar, até já tinha falado para você aqui, é que hoje, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um aumento significativo dos marcadores de aumento de depressão, de ansiedade. É como se nós estivéssemos hoje colhendo uma onda silenciosa provocada pela pandemia da Covid. Então, estima-se que este problema decorrente da Covid ele deva ser presente na população até 2028, segundo os dados aí da Organização Mundial da Saúde. Então, qual é a grande questão? O que nós sentimos é que todo mundo escalou a questão do seu equilíbrio psicológico. As pessoas estão mais insubordinadas, mais agressivas, menos tolerantes. Ou seja, qualquer pequeno deslize de alguém, que a gente vai lidar com isso o tempo todo, ela já entra então numa outra categoria do confronto, da falta de educação, da ameaça, resultando exatamente nisso que a gente viu. A gente teve um problema sério um tempo atrás que foi com relação aos atrasos. Acho que é um problema que tem sido contornado. Mas a gente viu muitas ações coletivas em que uma reclamação leva a reclamação do amigo que está do lado e o outro vai junto e gera um monte de gente reclamando. O caso de BH é uma pessoa só, porque foi retirada do voo. A gente não tem visto mais essas ações coletivas, essas reclamações, essas brigas coletivas, mas elas ainda acontecem. Isso seria também resultado de tudo isso, doutor? Também, a gente pode explicar isso muito através da psicologia das massas. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa lidera um comportamento que faz um pouco de sentido, todos os outros, aspas, da manada, isso é um comportamento primitivo lá atrás, eles seguem fazendo então com que aquela reclamação seja uma reclamação minha. Obviamente que isso sempre existiu, sempre existirá, mas o grande ponto que eu entendo é que hoje as companhias aéreas, como vários segmentos da nossa sociedade, elas estão operando no limite. No limite do trabalho, no limite da carga de manejo, no limite do atraso, equipamentos que talvez nem sempre sejam bons o suficiente, uma infraestrutura. Então, isso faz com que nós tenhamos um encontro de pólvoras, vamos chamar assim, onde você tem de um lado, no prestador de serviço, já uma tensão subjacente e, por outro lado, por parte do passageiro também, uma insatisfação. Ou seja, qualquer frustração, por menor que seja, ela vai escalar para uma condição pior. Para ilustrar essa questão, doutor, cerca de 20% dos entrevistados disseram isso, que os atendentes não estão preparados para atender as pessoas, ou situações que se tornam um pouco mais graves. É isso mesmo? Olha, é muito difícil a gente generalizar, não é? Agora, depois de ter trabalhado com mais de 300 pacientes
para tratar as fobias de voo, aviofobia, como a gente chama, ao longo do tempo, qual é a grande questão? O que eu sinto, mesmo eu quando faço uso da companhia aérea, obviamente que a gente sempre vai se deparar com alguém, com algum passageiro, enfim, as pessoas têm problemas e esses problemas se manifestam lá também. Mas o ponto é que, no meu entendimento, vendo o manejo dessa tripulação ou do pessoal de terra, na verdade eles sabem muito bem como orientar do ponto de vista da segurança. Sente-se, afivele o cinto, olha, você volte para o seu lugar. Quando esse nível de orientação ultrapassa onde você tem que lidar com as questões subjetivas humanas, o indivíduo com um quadro de pânico, se ele está agitado, necessariamente ele não está nervoso, ele está com medo. Então, nesse sentido, a gente cruza uma linha onde essa tripulação definitivamente não sabe. Eu canso de ver circunstâncias de atraso de voo onde os passageiros interpelam os próprios comissários. Olha, eu quero descer logo. E os comissários ficam bravos. Volte para o seu lugar. Então, o que eu entendo que falta? Falta um olhar um pouco mais psicológico, do tipo, olha, entendo sim que você está preocupado, que vai atrasar seu compromisso, lamentamos muito. Você tem que acolher o seu passageiro e não confrontá-lo como se fosse um pai bravo mandando o passageiro voltar para sentar. Isto, na verdade, aumenta a própria sensação de desrespeito e desconsideração. E nesse sentido, a gente tem 47% das pessoas com medo de voar. Esse comportamento de comissários, de atendentes, podem contribuir para que esse número aumente, com pessoas que tenham cada vez mais medo de voar. O medo de voar que a gente vê é o medo do avião ou é o medo da situação que ele enfrenta, doutor? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, que nos levou, inclusive, enquanto equipe, a estudar mais de perto o comportamento dos passageiros, principalmente no que dizia a respeito à fobia de avião, um medo de você entrar no avião. E foi muito curioso que desses 300 passageiros que nós atendemos, apenas 4 ou 5, ou seja, é irrisório do ponto de vista estatístico, eles apresentavam situações anteriores de turbulência, de alguma dificuldade significativa. O restante, 295, nunca tinham passado, olha que dado interessante, nunca tinham passado por alguma dificuldade em voo. Como dizem aí, nenhum perrengue em voo. Então, o que a gente começou a perceber? Que na medida em que nós começamos a trabalhar do ponto de vista da psicoterapia, da mudança do foco, é muito interessante porque essas pessoas que manifestavam a fobia, o pânico dentro do avião, na verdade, elas o faziam desta forma porque elas já haviam vivido, aí é o dado interessante, situações de coerção, de desconsideração, de abuso emocional fora de lá. Gente. Cristiano, mas qual é a relação? Quer dizer, o indivíduo que viveu aquilo lá fora, por que ele vai manifestar isso no avião? Porque o cérebro entende que no momento em que você está num avião, que você afivela o cinto, que as portas são fechadas e que você não tem o controle da situação, é como se ele armasse ali o modelo de sobrevivência e ele volta a sentir tudo aquilo que ele sentiu em condições anteriores não resolvidas. Então é como se fosse um reflexo condicionado que se manifesta no avião. Então, parte do tratamento, no fundo, não diz respeito a você falar para o indivíduo, olha, mas o avião não vai cair. A maioria dos tratamentos de fobia de avião vão fazer isso, né? Olha, mas o avião é mais seguro do que o carro. Olha, a turbulência. Isso não adianta. Né? O que você tem que resolver, no fundo, são estes problemas anteriores que muitas vezes passam desapercebidos pelos profissionais que trabalham com a fobia de avião, e que se manifestam nessas condições. O curioso é que quando a gente está no voo e a gente percebe um passageiro ao lado com medo de voar, a gente tenta falar alguma coisa para acalmar e nada adianta. Então, dá para a gente entender que é isso mesmo. Recentemente, a gente teve um caso importante de turbulência em um voo que é de Madrid a Montevidéu, precisou fazer um pouso de emergência em Natal, onde 30 passageiros ficaram feridos. Alguns foram parar no compartimento de bagagens de mão, inclusive. A gente mostrou esse caso no Fala Brasil. E aí, na pesquisa, traz esse dado. 47%, aliás, 68% das pessoas já passaram por turbulência no voo. Então, traz essa referência. Não é a questão apenas da turbulência. Não é a turbulência que vai fazer o passageiro ter medo. Pode contribuir também, mas tem mais coisa envolvida. De jeito, mas todo mundo, acho que já passou por alguma turbulência em maior ou menor grau. Escala. O grande ponto que a gente vai trazer aqui é essa turbulência em si foi traumática.
Uma coisa é você ser arremessado para o teto do avião, ficar entalado no bagageiro, a outra coisa é você ter o avião que chacoalha. Então, o que é uma coisa interessante, né? Muitos passageiros, normalmente, referem que, olha, eu tenho muito medo ou eu tenho pânico, e eles acabam, isso é curioso, fazendo uso dos benzodiazepínicos, que são esses calmantes, e eles começam a se dopar. Um dia antes, 2 dias antes. Então, eu tenho muitos pacientes que eles ficam tão prostrados que eles têm que ser encaminhados para dentro do avião em cadeiras de rodas. Só que, qual é o grande problema? Esse medicamento, ele não altera, ele não afeta a ansiedade antecipatória. E esse indivíduo, quando entra no avião, ele desmaia e ele tem trabalho para fazer quando descer. Ou no dia seguinte, eles ficam lá de molho por 2 ou 3 dias. Ou seja, qual é a grande ideia? Os recursos utilizados para enfrentamento, eles não são satisfatórios. Seja por parte dos pacientes, dos passageiros, seja por parte da companhia aérea. Ou seja, a sensação que eu tenho é que nós temos aí um encontro de problemas que precisariam ser resolvidos de uma forma mais sensata e não simplesmente colocar um X nas costas do passageiro e falar, bom, ele é problemático. Bom, mas o que a gente pode fazer para ajudá-lo? E quando a gente fala de ajuda, muitas vezes, de psicoterapia, de intervenção, as pessoas pensam, puxa, se eu vou voar, eu vou precisar fazer, então, não sei quantos anos de psicoterapia. De maneira alguma. De maneira alguma, isso é muito rápido, isso Consegue é muito resolver pontual. de forma rápida, Você doutor? resolve, né, com tempo limitado. Nós trabalhamos durante muitos anos com esse tipo de demanda. Vinham pessoas do Brasil todo, para São Paulo, inclusive, vinham de ônibus, muitas pessoas famosas que não conseguiam entrar no avião e muitos voltaram de avião. Né? Então, a gente tem bons resultados, obviamente. Nem todo mundo vai responder igual, porque o ser humano ele é único, mas de uma maneira assim bastante ampla, os resultados são positivos. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Existe um ditado antigo que diz o seguinte, que se nós fôssemos lidar com os problemas com o intuito de resolvê-los, eles não seriam tão grandes. É verdade. Doutor, o último dado que eu vou trazer aqui, já para a gente encaminhar o encerramento, é de que 74% das pessoas acham que os passageiros indisciplinados devem ser proibidos de voar por um período. E há algumas companhias aéreas internacionais que marcam o X nas costas daquele passageiro que já causou problema alguma vez, ou ele passa a ser monitorado ou até vetado de algum voo. Seria esse o tratamento correto? Será? Ou tentar ver onde é que está a causa do problema e transformar esse indisciplinado num disciplinado, quem sabe? Olha, eu usaria o mesmo exemplo que você tem na escola infantil. Né? Se você tem alguém que está dando problema, que está criando, você simplesmente não vai expulsar o aluno. Você vai chamar esse aluno e falar, escuta, o que está acontecendo com você? Deixa eu conversar com seu pai, com a sua mãe. Então, qual é a sensação que eu tenho? Que se essas companhias tivessem, eu não sei do ponto de vista econômico se isso é viável, né? Mas se essas companhias tivessem dentro do protocolo aí, do bom relacionamento, após o voo, com aquele indivíduo que deu problema, manda um e-mail, olha, soubemos que você não esteve bem, o que aconteceu? Se a gente tivesse uma atitude como essa, com certeza isso amenizaria muito. Não que o indivíduo deixe de ser agressivo, mas obviamente isso poderia ser um começo de uma ajuda. Olha, eu vou te indicar para um trabalho, é assim que faz. Muita gente não sabe como lidar. Esse é o grande ponto. Doutor, para a gente encerrar, então, qual a dica que o senhor poderia dar para as pessoas que ainda enfrentam o medo de voar? A gente sabe que tem essas regras que têm que ser seguidas, a gente traz isso na pesquisa de forma mais ampla, a questão de manter o cinto afivelado. As pessoas sabem como tem que se comportar, mas nem sempre se comportam. E aí a pergunta é dupla em relação ao medo de voar, em relação aos atendentes, seja de comissário de bordo ou atendente de uma companhia aérea, que a gente está vendo muitas confusões acontecendo neste momento. Bom, uma dica que a gente dá é normalmente falar a respeito. Converse a respeito. Muita gente tem vergonha de falar do medo. E falar do medo é um grande ato de coragem. Você tem que ter uma força muito grande. Então, por exemplo, antes de embarcar, converse com alguma pessoa que você sinta, mesmo que não seja um profissional, que você sinta que pode acolher, pode te ouvir. O fato de, muitas vezes, já conversarmos, isso pode ser um fator predisponente, pode ajudar. Obviamente que não é conversar com todo mundo que vai tirar o problema. Mas, novamente, se a gente começa a olhar para um problema de uma maneira mais direta, puxa, eu estou com medo do quê? O que está passando pela minha cabeça? Vou procurar uma informação, vou conversar com alguém que já voou. Isso, obviamente, já é um elemento que ele seria um primeiro passo, então, nesse processo de mitigar essa questão da insegurança. Ajudaria na tolerância também?
Eu Ou não? acredito que sim. A gente tem algumas técnicas. é. A gente tem algumas técnicas que muitas vezes são feitas para problemas psicológicos mais genéricos, mas que também pode ser uma dica aqui, que seria a escrita das 5 cartas. O que é a escrita das 5 cartas? Você, por exemplo, vai voar daqui a uma semana e você já está com medo. Então você pega uma folha de papel e você escreve o seu medo. Tudo que vem à sua cabeça, escreve. Marca o número 1 lá, guarda essa carta. Você está escrevendo a carta para quem? Para você, é um diário que você está fazendo. No segundo dia, você pega outra folha de papel, escreve exatamente as mesmas coisas, sem olhar a primeira carta. Tá? Coloca o número 2. Ao fazer isso durante 5 dias, essas cartas, que elas são inicialmente mais compactas, mais limitadas, elas começam a ganhar parágrafos, elas começam a ganhar um encadeamento. Algumas pesquisas mostram que do dia 1 ao dia 5 existe uma diminuição significativa da ansiedade, porque o indivíduo começa a lidar de uma forma mais ativa, fazendo então com que a 5ª carta seja uma carta normalmente em termos muito mais brandos, mais leves. Então isso é um instrumento que pode ser feito. Óbvio que vai ajudar, tenho certeza. Doutor, muito obrigado pelas informações e pela dica principalmente. Opa! Tchau, gente. Até uma abraço. próxima. Até. E a gente volta na semana que vem com mais um Fala Brasileiro. Até lá. Tchau, tchau.